Uma boa tarde. Uma tarde propícia, né, para a gente refletir. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Mariene pela excelente apresentação, e aí ficou uma responsabilidade maior para mim aqui de tentar manter o nível, né? Então, o tema que me pediram para eu falar, que é um prazer, tentar falar nos próximos minutos a respeito do envelhecimento, doenças cardíacas e espiritualidade. Para a gente começar, então, envelhecimento, né, é o ato ou efeito de tornar-se velho, mais velho, ou de aparentar velhice ou antiguidade. Ato ou efeito de dar artificialmente a aparência ou as qualidades do que é velho. Envelhecimento, então, representa a consequência ou os efeitos da passagem do tempo no organismo. Envelhecimento somático, que é o envelhecimento do corpo, o envelhecimento biológico, e no psiquismo, o envelhecimento, então, psíquico. Nós temos, né, desde o nascimento, diferentes ciclos de vida, da infância, adolescência, adulto, velhice, que nos países em desenvolvimento, no qual o Brasil se enquadra, é acima de 60 anos, mas nos países desenvolvidos, o critério para idoso é acima dos 65 anos de idade. Mas nós teríamos, a princípio, uma possibilidade, um limite biológico estimado de viver até os 120 anos. Existe uma classificação mais atual com relação dentro da idade de idoso, né? Nós podemos ser idosos jovens, entre 65 e 74 anos, que são idosos ativos, vigorosos. Idosos velhos, entre 75 e 84. E mais velhos, mais que 85 anos, já com maior tendência para fraqueza, enfermidade, podendo ter dificuldades para desempenhar algumas tarefas. Nós estamos vivendo uma era em que é possível, através de avanços, dos mais diferentes tipos de avanço, desde melhorias nas condições sanitárias, educação, alimentação, né, esclarecimento e mesmo o avanço das ciências da saúde, tem nos permitido envelhecer. E no Brasil isso não tem sido diferente. E nós temos aqui um levantamento, então, do IBGE de 2015, mostrando, nesse verde escuro, os estados com maior longevidade, e Santa Catarina é o estado do Brasil com maior longevidade, 82 anos, e o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro com 81 anos de expectativa de vida. Para vocês terem uma ideia desse envelhecimento que o Brasil está sofrendo, a população brasileira, essa curva aqui em azul é o que representa o Brasil. E essa aqui em verde, só para dar um exemplo, os países mais desenvolvidos. Então, a partir do ano de 2000, o crescimento da longevidade no Brasil está tomando uma proporção, né, bem significativa, a ponto de, a partir do ano de 2050, a gente ultrapassar a população de países mais desenvolvidos. E, preocupados com isso, o Ministério da Saúde, eles têm tentado desenvolver estratégias para permitir, promover o envelhecimento saudável. E, dentro desse envelhecimento saudável, a gente sabe que, ao longo do tempo, nós temos mais probabilidades de desenvolver, em função de alterações biológicas, um maior número de doenças. E, tanto no Brasil quanto no mundo, as doenças do aparelho circulatório são as que predominam e são a maior causa de morte, seguidas por neoplasias e, terceiro lugar, por doenças respiratórias. O Brasil tem 29 milhões de idosos, 14,3% da população, e houve uma mudança de expectativa de vida nos últimos 30 anos, significativamente, de 45 anos para 75 anos. Em 2030, o número de idosos no Brasil será superior ao de crianças e adolescentes atualmente.
18% de idosos contra 17% de crianças e adolescentes. O Brasil, então, nos próximos 25 anos, dobrará a taxa de idosos, chegando a alcançar 20% da população. E o Rio Grande do Sul, como eu falei, é um dos estados com maior longevidade, Santa Catarina também. Isso depende muito dos dados, né, de acordo com qual levantamento. Então, no anterior eu comentei sobre Santa Catarina, agora aqui nesse levantamento de 2015, também do IBGE, o Rio Grande do Sul é o estado com maior longevidade. E, através desse tempo que a gente vai percorrendo na vida, então, à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando mais exposto a determinados fatores de risco ou doenças, né? Então, aqui no caso, 70 anos e mais, em torno de 27% da população é diabético, 64% da população com hipertensão arterial. Também, excesso de peso e obesidade são questões que preocupam, né, nesse processo de envelhecimento. Agora, a partir de que momento a gente começa realmente a envelhecer? Né? A partir de que idade a gente começa realmente? Então, esse estudo da Duke University, que é uma universidade americana importante, eles fizeram uma avaliação com jovens a partir dos 20 anos de idade e acompanharam por 12 anos. E lá, nos 20 e poucos anos de idade, eles fizeram um mapeamento de todas as condições de saúde desses jovens e, 12 anos depois, eles checaram e, na verdade, a maioria dos processos biológicos que vão levar a doenças estavam alterados. Então, a hemoglobina glicada, que é essa faixa aqui em vermelho, é o que nos dá a ideia e risco de desenvolvimento de diabetes, né? A relação cintura-quadril, que é a questão de relação de obesidade abdominal, e assim por diante. O único fator que diminuiu foi esse aqui em marrom, né? Que foi a questão da células, contagem de células brancas, mas isso não tem um significado direto. O nosso sistema circulatório também envelhece, né, ao longo do tempo. E também em termos de doenças cardiovasculares, e quando eu falar doenças cardiovasculares, eu vou estar falando de infarto e AVC, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, as doenças cardiovasculares, infarto e AVC, são a maior causa de morte. Em torno de 30% a 34% da população morre disso. E o envelhecimento, ele é progressivo, né? Então, à medida que vamos ficando mais velhos, nós temos um maior risco de adoecer. Do ponto de vista do coração, que é a área que eu trabalho, né? O nosso coração também vai sofrendo alterações ao longo do tempo e a gente vai, então, enfrentando uma série de doenças. E nós temos aqui, não é uma aula de cardiologia, mas só para vocês mais ou menos entenderem as coisas que eu vou falar. O nosso coração, então, ele é dividido em 2 átrios, que são as partezinhas de cima, 2 ventrículos que estão embaixo, e aqui fica melhor, no meio, entre o átrio direito e o ventrículo direito, tem uma válvula, aqui, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tem outra válvula, e o sangue que chega aqui, ele sai para o resto do corpo, pela artéria aorta, e aqui temos uma terceira válvula. E o sangue que sai do ventrículo esquerdo para o pulmão oxigenar, sai por uma 4ª válvula, que é a válvula pulmonar. Então, nós temos 4 válvulas cardíacas, tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar, e essas válvulas, assim como as outras estruturas do coração, podem e costumam sofrer alterações ao longo do tempo. Nós temos doenças cardíacas congênitas, nós que nascemos com isso em função de alterações embriológicas, alterações de formação lá no útero da nossa mãe, né, e que trazem, então, uma série de problemas, aqui são siglas, né,
Aqui é que tem uma comunicação entre os dois átrios, as duas partezinhas de cima, que não era para ter. Pode haver uma comunicação entre os dois ventrículos, também não era para ter, e assim por diante. E nós temos doenças que são adquiridas, essas são mais conhecidas da maioria, né? As doenças das válvulas, do músculo cardíaco, doenças da capinha que envolve o coração, doença das coronárias, que leva a infarto, as arritmias, as doenças da artéria aorta, os tumores e assim por diante. Nas doenças congênitas, aquelas que eu falei anteriormente, é interessante porque, embora o diagnóstico seja feito cedo, o tratamento pode ocorrer em vários momentos da vida. E hoje nós estamos vivendo uma situação das doenças congênitas, porque até bem pouco tempo atrás, esses indivíduos não chegavam à idade adulta, em função de que o diagnóstico era feito tardiamente, e isso já tinha causado um dano para o coração muito importante, e a correção se tornava muito difícil. Hoje em dia, o diagnóstico dessas doenças é feito intraútero. Já na gestação, já se pode fazer o diagnóstico da maioria dessas doenças e começar a correção já intraútero. Então, isso é um aspecto muito importante. E no Instituto de Cardiologia, onde eu trabalho, a gente vê com muita frequência indivíduos que morreriam com 6, 7 anos de idade que estão com 40 e poucos anos de idade. Só que aí começa, dependendo da gravidade, do tipo de doença, um retalhamento, porque tu corrige aqui, tu corrige ali, tu corrige lá, e tu vai, então, mudando a configuração desse coração, que às vezes nem a gente mais entende direito o que está acontecendo com aquela pessoa, tal é a alteração que esse coração sofreu ao longo do tempo. Também as doenças das coronárias, né? As coronárias são as artériazinhas que irrigam o músculo cardíaco. São os primeiros artériazinhas que saem da artéria aorta e que vêm por cima do coração para fazer a irrigação. Quando essas artériazinhas obstruem ao longo do tempo com placas de gordura, ou por questão genética, ou por nossos maus hábitos de vida, isso pode levar, então, ao infarto, né? E essa doença, que é a que mais mata no mundo, ela é gerada por um conjunto de fatores de risco, mas principalmente chefiada por um aumento do colesterol ruim, que é o LDL, levando a essa doença de depósito de gordura nas artérias, levando a, então, entupimento das coronárias, e se a gente não tratar ou não cuidar, levando ao infarto. Então, o cuidado com essas situações, por exemplo, de corrigir uma dieta inadequada, uma alimentação muito gordurosa, não tratar a hipertensão, não tratar o diabetes, né? A situação de ficarmos muito sedentários, isso tudo são fatores que vão colaborar para o desenvolvimento dessas doenças. Esse estudo aqui, ele é muito importante, se chama INTERHAR. É um estudo que avaliou 52 países ao redor do mundo, das mais diferentes classes econômicas e questões de etnias e tal. Esse estudo, a dúvida era porque os estudos que a gente tinha sobre os fatores que levam a doenças cardíacas era lá de 1948, numa cidadezinha americana chamada Framingham. E a dúvida era assim, tá, mas nos dias de hoje, será que continuam os mesmos fatores de risco? E será que os fatores de risco lá na Ásia são os mesmos do Brasil ou da Grécia? Né? Então, esse estudo permitiu isso. E o que ele confirmou? Primeiro, os fatores de risco são iguais em todos os lugares do mundo, tá? Independente das questões de diferenças raciais, etnias e questões socioeconômicas. Mas muito importante que esse estudo trouxe foi a questão de depressão e estresse, que a gente percebia que era muito importante, mas a gente não tinha isso medido. Então, esse estudo permitiu mostrar que aqueles indivíduos com maior grau de depressão e estresse, eles tinham 3 vezes mais riscos de infarto, e que o controle desses fatores levava a uma redução de até 30% do risco de um infarto. Então, isso ficou evidenciado a importância dessa questão, né, no dia a dia de todos nós, né? Nas doenças de coronárias, então, a gente tem hoje na cardiologia inúmeras atitudes que a gente pode tomar, desde as nossas atitudes próprias, de mudar nossos hábitos, corrigir nossa alimentação, melhorar o nosso peso corporal, fazer atividade física, né?
corrigir os fatores de risco, tratar a hipertensão, tratar o diabetes, melhorar questões como o próprio sedentarismo e tal, corrigir o colesterol, parar de fumar, né? Uso de medicações quando necessário. Se não é suficiente, hoje nós temos os stents, ou o que é mais conhecido popularmente pelas molinhas, para tentar desobstruir as artérias. Se ainda não foi suficiente, existe a cirurgia de ponte de safena, que pode corrigir. Se a ponte de safena obstruiu, dá para colocar stent dentro da ponte de safena. Se não dá para colocar stent, dá para tentar fazer outra cirurgia. Às vezes, colocando marca-passo, às vezes colocando um dispositivo que é tipo um marca-passo que impede a morte súbita, né? O indivíduo vai ter uma parada cardíaca, o dispositivo choca ele por dentro e reverte aquela arritmia grave. Então, a cardiopatia isquêmica ou doença coronariana tem muitas opções hoje de tratamento. E, como se não bastasse ainda, cientistas estão tentando mudar, rejuvenescer as nossas células-tronco. Por quê? Porque se tentou, em muitas questões cardiológicas, fazer o uso de células-tronco em algumas doenças do coração, como cicatrizes pós-infarto, e não se teve benefício. E uma das hipóteses é que não se teve benefício porque a gente tira células-tronco da medula óssea do próprio indivíduo. E as células-tronco deles também estão envelhecidas. Então, eles estão tentando, através de terapia gênica e farmacológica, eles estão tentando rejuvenescer as células-tronco para aí, então, colocar no músculo cardíaco que está com uma grande cicatriz e recuperar essa área muito danificada. Então, os avanços são sensacionais. Voltando para as válvulas cardíacas, que eu tinha comentado que temos 4, né? Existem diferentes tratamentos para doenças de válvulas cardíacas, medicações, a cirurgia convencional para trocar a válvula, né? E, atualmente, uma nova técnica que é implantar uma válvula via cateterismo dentro da que a gente tem e que está muito estreitada, como é o caso de muitos idosos que chegam numa faixa que a cirurgia aberta já é de alto risco, a válvula está muito calcificada e criando dificuldade para a passagem do sangue, se entra via cateterismo e se coloca uma válvula dentro da nossa própria válvula. E aquela nova reassume o trabalho. E isso aqui a gente pode ver aqui. Então, aqui tem um catéter, isso aqui é a artéria aorta, que está no abdômen, né? Vai subindo por trás, vem, e aqui está a válvula aórtica, entra esse balão desinflado, quando ele posiciona o balão sobre a válvula abre, está dentro da outra e assume o comando. Isso tudo num procedimento de 1 ou 2 horas, né? É feito já aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Existe um método semelhante para a válvula mitral, mas aí, quando a válvula mitral já está muito desgastada e muito solta, de clampear a válvula mitral via cateterismo, né? Às vezes, também, nas doenças de válvulas, nós temos que colocar marca-passo, às vezes, nós temos que colocar esse dispositivo para reverter uma arritmia grave, né? Nós temos o sistema elétrico do coração, que também pode dar problema com o envelhecimento. Então, toda essa rede elétrica aqui, ela fica por dentro, a gente não percebe, mas é ela que faz o comando para o nosso coração conseguir bombear. E, em diferentes fases do sistema elétrico, pode haver danos ou mesmo processo degenerativo pela idade, e então a gente pode ter bloqueios cardíacos, arritmias, taquicardias, bradicardias, né? E nós podemos, então, tratar isso também com medicações, com marca-passo e com esse desfibrilador que eu comentei. Bom, aqui nós temos um marca-passo convencional, ele é mais ou menos desse tamanho, com esses fiozinhos. Aqui, para vocês terem uma ideia, se abre um cortezinho embaixo da subclave aqui, se coloca esse disjuntor, ele tem um fiozinho que entra por dentro do vaso e fica um cabinho aqui no átrio direito e um cabinho no ventrículo direito, e o comando dos batimentos cardíacos é assumido por esse marca-passo. Mas já temos o desenvolvimento de
marca-passo sem fio, em que esse plugzinho aqui se fixa dentro do ventrículo e dentro do átrio, se tira todos os catéteres e o coração fica batendo, guiado por esses plugzinhos aqui, sem fio, sem mais nada. Então, todos os novos métodos diagnósticos e as novas formas de tratamento, como a Mariene comentou que nós temos que chegar aos 100 e poucos anos com saúde, a medicina tem que se virar, né, para manter essa gentarada toda viva e bem, né? Então, a gente está se esforçando aqui. Mas, então, todos esses métodos para diagnóstico e as novas formas de tratamento é justamente para permitir que as pessoas possam viver mais e melhor, né? E os grandes objetivos é que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que precisam desses tratamentos, reduzir o sofrimento e aumentar o tempo de vida. Mas vocês vão dizer assim, mas eu não vim aqui assistir uma aula de cardiologia, eu estou aqui num evento de espiritualidade. O que isso tudo tem a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Que é agora, então, a evolução da ciência. Eu mostrei para vocês alguns exemplos, vocês são testemunhas, a evolução é maravilhosa, né? A gente hoje se depara com muitas questões assim que a gente fica assim pensativo, né, pelo avanço que a gente está vivenciando. Mas fica uma pergunta, por exemplo, com tudo isso nós estamos felizes? Será que nós estamos mais felizes com todos esses avanços? Está faltando alguma coisa, será? O que falta, né? Porque eu podia ter encerrado a aula por aqui, ter dito que tudo está maravilhoso, né, e tal. Mas vocês talvez tenham achado que eu tenha vindo para cá para dar respostas, mas eu vim para fazer perguntas. E a primeira pergunta é, e a espiritualidade e a fé? Isso é importante nesse contexto todo? Onde isso entra? Qual o seu papel no decorrer da vida? E nós estamos falando de envelhecimento, e no envelhecimento, quando a ciência não tiver mais o que oferecer, quando estivermos frágeis, e quando nos depararmos com uma doença crônica que já a ciência não consegue mais atuar, ou quando nos depararmos com a morte, como que a gente vai enfrentar? Então, com o envelhecimento, nós começamos a buscar mais um sentido pela vida, necessidade de fazer um balanço da trajetória, de começamos a pensar mais na morte, até porque nossos familiares, nossos amigos, nossos tios e avós estão partindo, então a morte vai chegando mais próximo de cada um de nós e nós começamos a ter que pensar sobre isso. O que vem depois? Então, eu vou apresentar para vocês uma revisão que o Giancarlo Lucchetti, que é professor na Universidade de Minas, fez, em que ele revisou 105 estudos na literatura mundial, e desses 100 estudos, 48 estavam mais ou menos homogêneos para se conseguir tirar conclusões, e eram estudos de 1996 a 2009 que ele revisou. E dentro dessa revisão ficou claro uma questão, e fica claro que nós deveríamos buscar por um envelhecimento bem-sucedido. O que é o envelhecimento bem-sucedido? É um envelhecimento em que nós tivéssemos baixa probabilidade de doenças e incapacidades relacionadas com isso, alta capacidade funcional e cognitiva e física, e um engajamento ativo com a vida, né? Então, esses três aspectos são muito importantes. Mas esse autor aqui, o Crowther, em 2002, ele acrescentou que o aspecto da espiritualidade era fundamental para um envelhecimento bem-sucedido. Porque aqueles idosos que tinham mais crenças pessoais, que tinham maior significado pela vida, eles viviam mais e melhor. E também aqueles que aprendiam ou que tinham a capacidade de vivenciar aqueles desafios da vida, aqueles momentos difíceis que todos passam, e que enfrentavam com alguma tranquilidade e que tiravam dali lições e entendimento para uma próxima fase, que a gente chama de resiliência, aqueles que
tinham essa capacidade de superar aqueles desafios, viviam melhor. Então, a espiritualidade foi colocado junto com esses 3 parâmetros que já era considerado muito importante para um envelhecimento bem-sucedido. Em relação à qualidade de vida, um conjunto de estudos científicos reunidos em 2005 mostrou que níveis mais altos de espiritualidade e religiosidade levavam a melhor qualidade de vida. Nas doenças cardiovasculares, um estudo com 21 mil americanos, acompanhados por 8 anos, mostrou que aqueles que tinham maior frequência religiosa tinham menor mortalidade por causas cardiovasculares. Nas doenças neuropsíquicas, os estudos mostram que há uma maior frequência de depressão em idosos que não são religiosos ou que não são espiritualizados. E há remissão da depressão quando o idoso é mais espiritualizado. Até o Alzheimer demonstrou menor progressão naqueles indivíduos que tinham maiores índices de espiritualidade. E também o declínio cognitivo, a perda de raciocínio e de lógica e de memória, ele foi mais lento nesses indivíduos mais espiritualizados. Com relação à funcionalidade, aqueles que tinham maior religiosidade e espiritualidade eram indivíduos mais soltos, com mais facilidade de locomoção, com menos perda de equilíbrio. E, ultimamente, tem estudos mostrando que um tipo de meditação chamado mindfulness, que trabalha a atenção plena, ela promove uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade de sono em idosos. Esse estudo foi publicado no JAMA. Essa JAMA é uma revista científica importantíssima, onde os melhores estudos científicos são publicados, e essa questão da espiritualidade, de técnicas para nos melhorar nesse aspecto, esses estudos estão começando a entrar nessas grandes revistas científicas. Então, isso aqui foi toda uma matéria falando sobre esse estudo. Também nessa mesma revista JAMA, de um estudo feito na Johns Hopkins, eles revisaram 18 mil artigos científicos, tá? 3.500 participantes, e mostraram que esse tipo de meditação de atenção plena melhorava a ansiedade, depressão e dor, sendo que a dor, houve uma redução de 30% na severidade da dor naqueles indivíduos que desenvolviam meditação. E com relação ao fim da vida, né, que é algo que todos nós vamos chegar, um estudo mostrou que 94% dos pacientes gostariam de ser questionados sobre questões espirituais se estivessem gravemente doentes. E a doutora Puchalski, que é uma estudiosa e tem uma vivência grande em atendimento de pacientes com cuidados paliativos, ela diz que os pacientes devem ter a oportunidade de encontrar seu significado de vida, de amor e de companheirismo, o que deveria ser feito por meio de uma abordagem espiritual. Então, os avanços da medicina são importantíssimos, mas é importantíssimo também que a gente, desde cedo, comece a entender a importância da gente ver a vida de uma maneira mais ampla, buscando não necessariamente uma religião ou um culto, mas buscando um entendimento do sentido da vida, né? O que nós estamos fazendo aqui, que tipo de mundo que nós queremos, né? O que nós pretendemos deixar, né, para aqueles que vierem atrás de nós. E eu vou, então, encerrar com o Mário Quintana, que foi um idoso, porque ele faleceu em 94, com 88 anos de vida, e eu achei que isso que ele escreveu é muito representativo de tudo que eu falei aqui. De repente, tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem. As opiniões dos outros são realmente dos outros. E mesmo que sejam sobre nós, não tem muita importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada.
E isto não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu experimentar. Por fim, entendemos que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração, naquele indivíduo assim que simplesmente a questão é o ser, não é mais o ter, não é mais o que eu represento, né? Então, eu queria terminar essa minha apresentação com esse pensamento, essa poesia do Quintana, que eu acho que ela diz tudo. Muito obrigada.